Galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez na minha área de serviço para gravar mais uma aula para vocês, para a gente estudar mais um conteúdo extremamente importante. Agora é o início do terceiro bimestre, então se prepara, se concentra que vai começar mais uma aula de matemática. Bora estudar? Solta a vinheta! Metade da música, hein? Ó, aqui é duas estrofes, ó. Depois vem Imagine there's no countries, it isn't hard to do. Muito bem, galerinha, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre função e o conceito básico de função. O que é função, onde se aplicam função, como vivem, como se reproduzem, coisas do tipo. Vamos, bora lá. Função é a regra que relaciona cada elemento de um conjunto a um único elemento de outro conjunto, seja esse conjunto, por exemplo, vamos dar aqui o exemplo no diagrama de Venn, conjunto A e o conjunto B. No conjunto A eu vou colocar os elementos 1, 2, 3, 4. No conjunto B eu colocarei os elementos 3, 6, 9, 12 e 15. Digo que esses diagramas representam uma função se cada elemento do conjunto A estiver relacionado a um e somente um elemento do conjunto B. Por exemplo, relacionando o 1 com o 3, a caneta não está funcionando. Por exemplo, relacionando o 1 com o 3, o 2 com o 6, o 3 com o 9, o 4 com o 12. Observa que todos os elementos pertencentes ao conjunto A têm um respectivo elemento no conjunto B. A gente classifica isso como função, porque A está diretamente ligado ao conjunto B. Mas, Fabrício, faltou um elemento no conjunto B. Bom, a função ela é formada de duas partes. O domínio e a imagem. Eu posso dizer que é a pergunta e a resposta. Dentro de uma função, a gente tem as perguntas, que seriam os domínios, e do outro lado as respostas. Não pode existir pergunta sem resposta, ok? Mas resposta sem pergunta eu posso ter. Mas pergunta sem resposta, isso não pode existir. Então, se todos os elementos do domínio possuem estão ligadas a somente uma imagem, nós classificamos esta relação como função. Toda função ela é ditada por uma regra. Nesse caso, a regra da nossa função seria 3 vezes o elemento de A é igual ao elemento de B. Observem, 3 vezes o elemento de A, 3 vezes o 1 é igual ao elemento de B, que é 3. 3 vezes o elemento de A, 3 vezes o 2 é igual ao elemento de B, que é 6. 3 vezes o A, que é 3, é igual ao elemento de B, que é 9. 3 vezes o A, que é 4, é igual ao elemento de B, que é 12, e assim por diante. Vamos para mais um exemplo? Próximo exemplo, a gente tem aqui o conjunto X e o conjunto Y, onde X à minha esquerda vai ser o domínio e Y à minha direita vai ser a imagem. Classifico como função se cada um dos elementos de X estiver ligado a somente um elemento de Y. Então aqui, ó, o menos 2 eu vou ligar ao 4.
O menos 1 eu vou ligar ao 1. Mas que relação é essa, Fabrício? Relação doida é essa que você está juntando? A relação doida que eu estou falando é o elemento de x elevado ao quadrado é igual ao elemento de y. Menos 2 ao quadrado é igual a 4. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. 0 ao quadrado vai ser igual a 0. 1 ao quadrado vai ser igual a 1. Vou botar esse 7 um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Vai ser igual a 1. 2 ao quadrado vai ser igual a 4. Observem todos que sobrou 9. Mas, Fabrício, você falou ainda agora que cada elemento de x só poderia estar relacionado a um único elemento de y. Sim, verdade. Observa que de cada elemento de x sai apenas uma setinha. Ok? Só que a seta ela pode ir para vários elementos de y. Então, x só pode ter uma imagem. Uma pergunta só pode ter uma resposta. Ok? Mas a resposta ela pode ser a mesma para diferentes perguntas. Certo? Por exemplo, você pergunta para sua mãe: Mãe, posso ir no baile funk lá dentro do buraco do boi? Ela vai responder: Sim, claro, meu filho. Daí você pergunta para sua mãe: Mãe, posso ir no shopping em tempo de coronavírus e ter contato com todo mundo no meio da aglomeração? Ela vai falar: Sim, claro, meu filho. É a mesma resposta para perguntas diferentes. Ok? Então a gente tem duas perguntas diferentes e uma única resposta para cada pergunta. Só que as respostas são as mesmas. Entenderam? Então, uma pergunta, uma resposta. Outra pergunta, uma resposta. E assim por diante. Cada pergunta só pode ter uma resposta. Vamos para mais um exemplo? Terceiro exemplo, a gente vai falar dessa relação aí. Bom, essa relação eu vou expressar dessa forma. Ó. 2 vezes o elemento de A mais 1 vai ser igual a um elemento de B. Então, faz comigo. 2 vezes o elemento de A. Quem é o elemento de A? 0. 2 vezes o 0, 0. Mais 1, 1. Então, eu sei que 0 e 1 correspondem a um par ordenado. 0 está diretamente ligado a 1. 2 vezes o elemento de A, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Opa! Eu sei que 1 e 3 estão diretamente ligados. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Vamos fazer esse aqui agora? 2 vezes o 2, 4. Mais 1, 5. Mas não tem 5. Não aparece 5 dentro de B. E o que significa? Significa que o meu domínio não possui imagem, que a minha pergunta não possui resposta. Então, isso daqui não pode ser considerada uma função, porque todos os elementos de A precisam ter uma imagem correspondente no conjunto B, ok? Todos os elementos do meu domínio precisam ter a sua imagem correspondente. Se um do domínio fica sem imagem, se uma pergunta fica sem resposta, eu não posso considerar isso uma função, ok? Vamos para uma situação bem cotidiana. Observa aí. No posto de gasolina a gente tem a seguinte tabela. 5 litros de gasolina custam R$ 22,50. 11 litros de gasolina custam R$ 49,50. 18 litros, R$ 81,00 cravados. E 2 litros? 2 litros de gasolina seriam quantos nesse posto? Bom, observem que para cada valor de litragem eu tenho um valor em reais respectivo. Quem seria o domínio da minha função? É o dinheiro ou é a litragem? O domínio é a litragem. É isso aqui, ó. São os litros da minha gasolina. A cada 5 litros eu pago R$ 22,50. Ok? Então, observa que eu tenho primeiro determinando os litros para depois determinar o preço. O preço está dependendo da quantidade de litros que você vai colocar. Ah, mas meu pai, quando vai no posto de gasolina, ele fala, coloca R$30. Sim, o teu pai vai no posto de gasolina e fala, coloca R$30, mas o preço de R$30 que ele vai pagar está diretamente ligado à quantidade de litros que for colocada dentro do tanque do combustível dele. Ok? Então, o domínio é o litro. O posto de gasolina, ele não
Ele não está ali só para receber dinheiro, ele está vendendo gasolina. Certo? Se eu te pergunto o que o posto de gasolina faz, você vai falar, ele vende gasolina. Então a função do posto é vender gasolina. E para ele vender gasolina, você depende do dinheiro. Então quem manda é a litragem, quem obedece, quem é o domínio, quem é a imagem, quem é a consequência, é o valor a ser pago. Ok? Então vamos lá. Quanto seria 2 litros de gasolina nesse posto? Já conseguiu desvendar? A forma da gente conseguir desvendar é simples. A gente precisa entender a relação que tem de litro com valor. Se eu dividir 22,50 por 5, eu vou achar o valor de 4,5. Se eu dividir 49,50 por 11, também dá 4,5. Se eu dividir 81 por 18, vai dar 4,5. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que cada litro da gasolina corresponde a R$ 4,50. Então a função é 4,5 vezes o litro é igual ao preço. Ok? 4,5 vezes o litro é igual ao preço. São 2 litros, 2 vezes 4,5 é igual a R$ 9,00. Então nesse posto, R$ 9,00 é o valor que se paga por 2 litros de gasolina. Parquinho do Top Shop. Já viu aqueles parquinhos lá em cima? Que você larga a criança lá, a criança fica brincando um maior tempão, depois você tem que pagar? Então, vamos pensar nesse parquinho. 1 hora nesse parquinho custa R$ 15,00. 2 horas, R$ 27,00. 40 minutos, R$ 11,00. E 20 minutos, eu não sei, esqueci de botar a interrogação ali. Eu não sei. E aí? Quanto seriam 20 minutos nesse parquinho? Bom, vamos pensar um pouquinho. Se fosse uma questão simples de multiplicação, multiplicar o valor fixo pelo tempo, 2 horas eram para ser 30, não é? Porque se 1 hora é 15, 2 horas é 30. Mas a gente vê que há uma discrepância aqui entre as horas, certo? Mas existe um valor fixo que mantém essa função, ok? O que deve estar acontecendo é que, além de uma multiplicação pelo tempo, eu vou chamar de t aqui embaixo, ó, vou chamar de t, existe um número que está sendo multiplicado por t, aqui do lado existe uma adição ou uma subtração para dar o preço R cifrão que a gente procura, ok? Eu só preciso pensar qual é essa multiplicação, qual é essa subtração. Vamos vir para cá para baixo, ó. Se 1 hora é R$15, você concorda comigo que 40 minutos é 2/3 de 1 hora? Então, aqui era para ser 2/3 de 15. 2/3 de 15 é 10, está sendo R$1 a mais. Será que é mais? Vamos botar um mais aqui para a gente pensar. Ok? Tá vendo que aqui embaixo está em minuto? Vamos trabalhar todo mundo em minuto? Vamos lá. 1 hora seriam quantos minutos? 60 minutos. Não é? E 2 horas seriam 120 minutos. Pensa comigo. Não adianta dividir o 15 por 60, porque não está tendo lógica entre o 15 e o 27. Vamos pensar um pouquinho. 60 minutos dá R$15. Ok? Se eu pegar os meus minutos, aí, os meus R$15, e comparar o 15 com o 27, eu sei que o que eles têm em comum ali, certo? É que ambos são múltiplos de 3, certo? Será que o 3 vezes o 1? Não vai dar, certo? Mas eu posso também encontrar o 15, tem um 12 ali. 12 e o 27 também tem um 12, não é? Ó, 12, 24, dobrou. O tempo aqui era 1, aqui também dobra, ó. O 15, antes do 15 vem um 12. Antes do 27 vem 24. 24 não é o dobro de 12? 2 horas não é o dobro de 1? Olha aí, ó. Então posso dizer que a cada hora são R$12, não é? Então são 12 vezes 1 hora. Ok? 12 vezes 1 hora. Mais 3. Que aqui, ó. 2 vezes 12, 24. Mais 3, 27. Não é? E o 40 minutos? 40 minutos é 2/3 de hora. Quanto é 2/3 de 12? Seria 2 vezes 12, 24, dividido para 3, 8. 8 mais 3, 11. Show! E 20 minutos? 20 minutos é 1/3 da hora. Quanto é 1/3 de 12?
É 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 4 mais 3, 7. Então aqui seriam 7 reais que você pagaria para uma criança ficar no parquinho. Ah, Fabrício, mas eu passei lá em frente e vi que, na verdade, eles cobram 10 reais uma hora e 15 reais 2 horas. Tem as promoçõezinhas loucas que eles fazem, mas se fosse seguir uma função, um valor fixo, seria dessa forma. Ok? Nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Você sabe o número do meu telefone, pode mandar mensagem. Se sentir mais dúvidas, pode ligar também, sem nenhum problema. A gente marca para fazer uma videochamada. Não vou me incomodar, ok? Só vou me sentir incomodado se você por acaso não fizer o meu exercício, certo? Fiquem com Deus, excelente semana, beijo no coração, tchau, tchau.